Glória a Deus. Então fique atento, né, àquilo que Deus vai falar. Eu quero estar chamando aqui o pastor Dom Lit e Marcos, o nosso irmão Marcos. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus pela vida dos nossos irmãos amados. Nós vamos orar pela vida deles, amém? Welcome, Methodist Church Heaven. Isso aí. My English is so bad, okay? I try. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, te glorificamos, ó Deus, pela presença do teu filho aqui hoje. Que o Senhor, ó Deus, o use poderosamente nessa manhã. Estamos de coração abertos para aquilo que o Senhor há de falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Wonderful to be with you today. Maravilhoso estar com vocês hoje. There's only a few heads that God wants people to see. Tem algumas poucas cabeças que Deus gosta que as pessoas vejam. He covers up the rest with hair. O resto Ele as cobre com cabelos. But the very beautiful heads are being revealed. Mas as cabeças mais bonitas, elas são reveladas. There are a few heads here Eu estou vendo algumas cabeças aqui bonitas. in the room, and God's willing to reveal these heads. Que Deus está disposto a que vocês vejam cada uma delas. If you have a really ugly head, then God puts hair. E quando você tem a cabeça muito feia, Deus põe com cabelo em cima. I've been in Brazil for about 15 years ministering. Eu tenho vindo ao Brasil por mais ou menos 15 anos. Such an exciting time now because we are seeing many of the things God said he would do, they're happening. E tem sido muito precioso porque muitas das coisas que Deus tem falado que iria acontecer, já estão acontecendo. This is a marvelous time to be alive. Esse é um momento maravilhoso de estar vivo. And I want to share the vision that brought me to Brazil more than 15 years ago. E eu quero compartilhar com vocês a visão que Deus me deu para eu começar a vir ao Brasil há 15 anos atrás. Is that okay? Tudo bem? 7 people think that's a good 7 idea. pessoas acreditam que falar de visão é bom. Então, tá bom. I was teaching a class on spiritual warfare and intercession. Eu estava dando uma aula de intercessão e batalha espiritual. We were worshiping before we began the class Nós estávamos adorando antes de iniciar a aula to a song, Ask Me for the Nations. e cantávamos uma música chamada Pede-me as Nações. And while we were worshiping, I was caught up in an open vision. Enquanto eu estava orando, eu fui tomado numa visão aberta They're recording what I was saying over the microphone. e as pessoas estavam gravando tudo aquilo que eu estava dizendo. And I was caught up in the vision over South America E eu fui tomado numa visão e eu estava sobre a América do Sul. and looking down on this land we call Brazil. E eu estava ali naquela visão olhando o que vocês chamam essa terra de Brasil. And so what I was seeing in the vision, I was prophesying out loud. E aquilo que eu estava vendo na visão, eu profetizava em voz alta. For about an hour and a half, I was in this vision. E por 1h30 eu estive naquela visão. I can't share the entire vision today. Eu não vou compartilhar toda a visão com vocês. But as I was looking down on Brazil, I heard the Lord say, deep calls unto deep. Enquanto eu estava naquela visão, eu ouvia o Senhor dizendo, um abismo chama outro abismo. Now the deep of God is calling to the deep in Brazil. Então o abismo, a profundidade de Deus está chamando a profundidade, o abismo que está no Brasil. In the prophetic sense, the deep represents mystery. Nesse entendimento profético, esse abismo representa o que está em mistério. There's a mystery in God, Há um mistério em Deus. and there's mystery in the earth.
E há mistério na terra. Mystery doesn't mean something doesn't exist. It means it has not yet been revealed. Mistério não quer dizer que algo não existe, mas que ainda não foi revelado. We don't know everything about God. Nós não conhecemos tudo a respeito de Deus. If we did, we'd have to be God. Se conhecêssemos, nós seríamos Deus. So I have good news for you today. E eu tenho boas novas para vocês hoje. God is revealing his mysteries. Deus está revelando os seus mistérios. You see, there's something in the land of Brazil that no one knows is there. Sabe, há algo na terra do Brasil que ninguém sabe que está lá. When God speaks to the land, it reveals its mysteries. E quando Deus declara algo à terra, Ele revela os seus mistérios. In fact, there's something in you Há algo em você you don't know is there. que você não sabe que está aí. Because you don't know what's in you until God reveals what's in Porque you. você só saberá aquilo que está em você uma vez que Deus revela o que está no seu interior. It's not what other nations say about Brazil. Não é o que as outras nações dizem que o Brasil é. It's not what the government says about Brazil. Não é quem o governo diz que nós somos. It's not even what you say about Brazil. E não é nem o que você diz que o Brasil é. To really know the purpose of Brazil, you must hear the word of the Lord. Para reconhecermos realmente o que há no Brasil, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Deep calls unto deep, Abismo chama outro abismo. and something that was hidden for generations is coming to the surface. E algo que estava escondido, guardado por gerações, está vindo à superfície. And as I was in this vision, I came over the land of Brazil looking down. Enquanto eu estava nessa visão, eu sobrevoava a nação e eu olhava para baixo And I saw Jesus. e eu vi Jesus. He was here in Brazil, Ele estava aqui no Brasil. and he was lying down, Ele estava deitado sobre a nação, just like this. assim, dessa forma. Jesus was lying down, and he was covered with dust Jesus estava deitado e coberto por uma poeira that had settled upon him over centuries of time. que havia sentado sobre ele por séculos. Now, this in prophetic sense means Jesus has always been here, No entendimento profético, significa que Jesus sempre esteve aqui, but he'd been waiting. mas ele estava aguardando. He's been waiting. Ele estava aguardando. He'd been waiting a long time. Ele estava esperando por muito tempo. He's always been here in Brazil and had something in the heart of God for Brazil. Porque sempre aqui no Brasil houve sempre algo que estava no coração de Deus But pela he's been nação, waiting. mas estava esperando. But on March the 7th, 2003, I saw Jesus stand up. E naquela visão, dia 7 de março de 2003, eu o vi levantando-se. I saw him stand up in Brazil, Eu o vi levantando-se no Brasil, and he set his feet just like this, e ele firmou os seus pés assim, dessa forma, and he shook himself. e ele chacoalhou-se. And the wind blew the dust away as if it had never been. E um vento soprou aquele pó sobre ele, como se não houvesse estado sobre ele. And he looked around Brazil with a challenge in his face. E ele olhava ao redor do Brasil com um olhar desafiador no seu rosto. He had fire in his eyes. Tinha fogo saindo dos seus olhos. He said, Brazil is E ele mine. dizia, o Brasil é Brazil meu. is mine. O Brasil é meu. Brazil is O mine. Brasil é meu. I saw that fire, Eu vi aquele fogo. but more importantly, E mais importante, I experienced that fire. eu experimentei aquele fogo. I was surprised that the fire in his eyes does not come from his head, doesn't come from his heart. Eu fiquei surpreso porque aquele fogo que saía dos seus olhos não vinha da sua inteligência, da sua cabeça, nem do seu coração. The fire in his eyes is the passion of God. O fogo dos olhos é a paixão de Deus. And when the fire's in his eyes, it's focusing his passion. Quando o fogo está saindo dos seus olhos, ele está focalizando naquilo que é a sua paixão. And I felt the passion of God for Brazil. E eu senti a paixão de Deus pelo Brasil. And he's focusing his Ele passion. estava focalizando na sua paixão. Brazil is O mine. Brasil é meu. Brazil is O Brasil é mine. meu, ele dizia. I experienced that Eu passion. experimentei aquela paixão, But I was surprised mas eu fiquei muito surpreso.
It's not the passion of Jesus. Porque não era nem a paixão de Jesus. You see, Jesus never functions in his own passion. Sabe, Jesus nunca opera na sua própria paixão. Jesus always functions in the passion of the Father. Jesus sempre trabalha, sempre opera na paixão que vem do Pai. You see, he created Brazil because Father wants Brazil. Sabe, ele criou o Brasil porque o Pai assim desejou. He redeemed Brazil because Father wants Brazil. Ele redimiu o Brasil porque o Pai quer o Brasil. And he is restoring Brazil E ele está restaurando o Brasil to the purpose of the Father. para o propósito que o Pai quer. What God intended for this land, Aquilo que Deus intenciona para esta the terra, Creator, o Criador, the Redeemer, o is now Redentor, the Restorer. e agora ele é o restaurador, And the passion of the Father for this land, e a paixão que vem do Pai por essa terra, burning in the eyes of Jesus. ela arde pelos olhos de Jesus, Brazil is mine. dizendo: o Brasil é Brazil is meu, mine. o Brasil é meu, Brazil is mine. o Brasil é meu. That fire is coming to the people of God in Brazil. E este fogo é chegado ao povo de Deus na nação. You will not be motivated by your own passion. Você não será motivado pela sua própria paixão. You won't even be motivated by the passion of your own church. Você não será nem motivado pela paixão da sua própria igreja. Because the passion of the Father Porque a paixão que vem do Pai, will so burn in your belly ela arde tanto no seu interior. that your motivation to build the church Ela vai então trazer uma motivação tal que vai edificar a will igreja. not be the motivation of man, Não será a motivação que vem do homem, but the motivation of heaven. mas uma motivação que vem do céu. This is the same fire that burned in the belly of John Wesley. Este é o mesmo fogo que ardeu no coração de João And he Wesley. described in his writings. He described in his writings Ele escreveu isso nas suas escritas, how he was burning with de fire. como ele ardia com fogo. It was a sanctifying or a purifying fire. Ele era como um fogo purificador e santificador. And he understood that the fire of God was consuming everything else, E ele entendia que o fogo de Deus consumia tudo ao seu redor. so that all that remained was the person of Jesus and the passion of the Father. Para que tudo que sobrasse fosse somente a paixão de Jesus, que ardia pela paixão do Pai. This was the fire that burned in early Methodists. Este é o fogo que ardeu nos primórdios And it metodistas. jumped across the ocean and it burned in North America, and now it burns in South E America. depois, quando cruzaram os oceanos, o fogo ardeu na América do Norte e hoje arde na América do Can you Sul. say amen? Você pode dizer amém? I saw Jesus stand up. Eu vi Jesus levantando-se. You see, he was lying down because he'd been waiting. Ele só estava deitado na representação porque ele estava esperando. But March the 7th, 2003, I saw him stand up. Mas naquele dia, 7 de março de 2003, eu o vi levantando-se. He's not waiting anymore. Ele não está mais esperando. He's not waiting anymore. Ele não está mais esperando. Something's changed in the history of this nation. Alguma coisa foi mudado na história dessa nação. Jesus said in the vision, he said, Naquela visão, Jesus disse: there was a sound I wanted to hear in Europe. havia um som que eu sempre quis ouvir na Europa, I didn't hear it. mas eu não pude ouvir. So I sent a remnant to this land. Então eu trouxe pessoas, eu trouxe um remanescente a essa terra. There was a sound I wanted to hear in Africa. Havia um som que eu sempre quis ouvir na África, I didn't hear it. mas eu não podia ouvir. So I sent a remnant to this land. Então eu trouxe pessoas, eu trouxe um remanescente a essa terra. So there was a sound I wanted to hear in Asia. Havia um som que eu sempre quis ouvir na Ásia, I didn't hear it. mas eu não podia ouvir. So I sent a remnant to this Então land. eu trouxe um remanescente para essa terra. And I've been waiting. E eu tenho esperado. I've been waiting. Eu tenho esperado. I've been waiting. Eu tenho esperado. He's not waiting anymore. Mas ele não está mais aguardando. You see the sound that he wanted to hear in those continents. Sabe o som que ele sempre quis ouvir, que viesse daqueles outros continentes? That sound has been invested in this nation. Aquele som foi investido nessa nação.
There are purposes for the nation of Europe that are not finished. Claro, existem propósitos para as nações da Ásia e da Europa que não foram concluídos. Purposes for the nations of Africa that are not finished. Propósitos para as nações africanas que ainda não foram concluídos. Purposes for the nations of Asia that are not finished. Propósitos para as nações da Ásia que ainda não foram concluídos. So God invested those purposes in Brazil. Mas Deus investiu aqueles propósitos também no Brasil. He is causing you to be an inheritor of the purposes of God for E Ele nations. faz com que hoje vocês sejam herdeiros dos propósitos de Deus às nações. And so the deep of God is calling to the deep in Brazil. Assim, a profundidade, o abismo de Deus está chamando ao And the deep abismo of do God is Brasil. calling to the deep in you. O abismo de Deus está chamando aquilo que está lá no teu abismo. He said, I've been waiting. E Deus diz, eu estava aguardando. He's waiting for that spiritual sound Eu estava esperando por aquele som espiritual to begin to work in this nation. que começasse a ser trabalhado nessa nação. A blending of sounds from many nations Uma mistura de sons que vieram de várias nações. that has now become a Brazilian sound. Até que esse som se conhecesse como um som brasileiro. He said, I'll put a sound into Brazil O Senhor disse, eu coloquei um som no Brasil. so I can release a sound through Brazil. Para que eu possa liberar um som através do And Brasil. it will be heard in every nation. Um som que será ouvido em cada nação. I said it will be heard in every Eu repito, nation. um som que será ouvido em cada nação. Every nation on this earth Em cada nação dessa terra. will hear the sound that God has put into this nation. Ouvirá o som que Deus depositou nessa nação. That sound is in you. Esse som está em você. Brazilian believers Crentes brasileiros have a sound in their belly. têm um som no seu ventre. It comes out of their mouths when they Ele que worship. sai pela sua boca quando adoram. It attracts the attention of heaven. E atrai a atenção celestial. And that sound is going to be released Este som vai ser liberado into every nation upon the earth. em cada nação sobre a terra. That time is now. Este tempo chegou. You are that Você generation. é essa geração. You are those people. Você é o povo de Deus. You have that sound. E você tem este som. Can you say amen? Você pode dizer amém? You see, this sound is a spiritual sound. Sabe, este som é um som espiritual. It's a sound the nations are longing to hear. É um som que as nações esperam tanto por ouvir. They know there's a sound. Elas sabem que existe um som, They don't hear it mas não conseguem ouvi-lo in their own land. na sua própria terra. They don't hear it in their own hearts. Não conseguem receber isso nos seus próprios corações. They know there's something they're Mas waiting sabem for. que existe algo e estão esperando por algo. And God has touched some nations in the earth. E Deus está tocando algumas nações na terra. We call them fathering nations. Chamamos de nações de paternidade. Leaders in nations that are leaders in the kingdom. Nações que são líderes no reino. And Brazil is one. E o Brasil é uma delas. You are a fathering nation. Brasil, você é uma nação de paternidade. Jesus said, they came from Europe with greed. Jesus disse, eles vieram da Europa com ganância, I'm going to send them back giving. mas eu os enviarei de volta com doações. He said they came from Africa in slavery. Eles vieram da África na escravidão, I'm going to send them back with freedom. mas eu vou enviá-los de volta para a libertação. So they came from Asia looking for a home. Eles vieram da Ásia buscando um lar. I'm going to send them back with kingdom, to establish kingdom. E eu os enviarei de volta para estabelecerem o reino. And the nations are waiting. As nações estão esperando. Everybody say nations. Repita comigo, nações. The sounds of nations Os sons das nações have been invested in Brazil. que foram investidos no Brasil. And in that time, Jesus said, I'm going to reveal corruption in the church. Também naquele momento Deus falou comigo, eu revelarei a corrupção que está dentro da igreja. And then I'm going to reveal corruption in the government. Depois eu vou revelar a corrupção que está no governo.
And I'm going to bring transformation to this land. E eu trarei a transformação para esta terra. And all over Brazil, Todo o Brasil, worship has been rising. toda a adoração no Brasil tem se levantado. I know you love the sounds from Australia. Eu sei que vocês amam o som que vem da I Austrália. know you love the sounds that come from the United States. Eu sei que vocês amam as músicas e canções que vêm dos Estados Unidos. But listen carefully. Mas ouçam atentamente. There is a Brazilian sound. Há um som brasileiro. It is a sound of many nations. É um som de muitas nações. It is a cultural rhythm. Existe aqui um ritmo cultural. It is a spiritual dance Há uma dança espiritual that feet que é marcada com seus pés, that take territory que assumem e tomam territórios, and hands that change e atmosphere. com seus braços que transformam atmosferas. It is a prophetic sound. Existe aqui um som profético That is, it reveals mysteries. que revela mistérios. And when Brazilians are in other nations and release this E sound, quando os brasileiros vão a outras nações e liberam o seu som, the land responds to the sound. a terra responde a este som. I know that sounds mysterious. Eu sei que isso pode parecer misterioso para você, But the Bible says that creation groans. mas a Bíblia nos diz que que a criação geme. What this means is that creation is pregnant with a purpose. O que acontece é que a criação, ela está grávida, espiritualmente falando, com um propósito. But it cannot give birth to that. Mas ela não pode dar à luz a esse propósito. So there's land all over the world. Então há a terra por todo o mundo, And God created that land e foi with Deus purpose. quem criou cada propósito sobre as terras. But the land can never release its own purpose. Mas cada terra, cada lugar não pode produzir ou liberar o seu próprio Only propósito. people can release its Somente purpose. as pessoas podem produzir o propósito. But only people who can release that E purpose somente pessoas podem liberar esse are propósito. the people of God. E esse povo é o povo de Deus. Only the people of God Somente o povo de Deus can release the purpose of the land. pode liberar o propósito da terra. So when God wants to release the purpose of a land, Então Deus quer liberar os propósitos da terra, do solo. and He has no one in the land to release that E purpose, quando Ele não tem outra pessoa na terra para liberar esse propósito, He sends someone. Ele envia alguém. And that person arrives on the shores of that land Daí aquela pessoa chega nas margens daquela terra, with a mission from God, recebe uma missão de Deus, with authority from heaven, com a autoridade que vem do céu and with a sound. e com um som It's a spiritual sound. espiritual. And when they release that sound, E quando este som é liberado, something begins to stir in the land itself. algo é instigado, remexido na própria terra. That purpose which has been hidden E aquele propósito que estava escondido também naquela terra comes to the surface again. vem à superfície. Listen carefully. Ouça atentamente. You cannot destroy the purpose of God. Você não pode destruir os propósitos de Deus. No matter what people do, Não importa o que as pessoas façam, no matter what other people do to them, não importa o que outras pessoas façam a elas, no matter what hell has done or is doing against that land right now, não importa o que o inferno fez ou continua fazendo a eles nesse momento, you cannot destroy the purpose of God. não é possível destruir os propósitos de Deus. There are nations all over the earth. Há nações por toda a terra They look hopeless. que parecem sem esperança. They feel hopeless. Elas sentem-se sem esperança. If you go there, you can smell hopeless. Quando você pisa naquelas terras, você consegue sentir o odor da But desesperança. remember, the purpose of that place is not destroyed. Mas lembrem-se que o propósito daquele lugar não foi The destruído. purpose of that place has been preserved. O propósito daquele lugar foi preservado. God hides the purpose Deus esconde o propósito, because He's waiting for a faithful generation. porque Ele está esperando por uma geração que é fiel. He's waiting for some of the people of God Ela está esperando por o povo de Deus to come to that land
que chegue àquela who have terra the sound of the purpose of the land in their belly. com um som de propósito para aquela terra no seu interior. And when those people of God he sends to that place begin to pray, E quando aquele povo de Deus enviado àquele lugar começa a orar, that sound comes out of their intercession. aquele som sai pela sua intercessão. That sound comes out of their worship. Aquele som sai através da sua That adoração. sound is released by their dance. Aquele som é liberado pela dança. When they preach, Quando eles pregam, the land is awakened by a the terra sound. começa a despertar pelo som, Because God has put a sound in their bellies. porque Deus depositou já um som no seu ventre. Are you listening? Será que vocês estão me ouvindo? You have that sound. Vocês têm este som. It is in you. Ele está em você. It's the sound of the purpose of God É o- for nations. É o som do propósito de Deus para as nações. You see, God wants all the nations, Sabe, Deus quer todas as nações, but He never starts with all. mas Ele nunca começa com todas elas. He always starts with a remnant. Ele sempre começa com um remanescente. God wants them all, Deus quer todas as nações, but He never starts with them all. mas Ele nunca começa com todas elas. God always starts with a remnant. Ele sempre começa com um remanescente. And He puts into the remnant what He wants everyone E Ele else põe to no have. seu remanescente aquilo que Ele espera que todos tenham. And it is the remnant, like a seed sown in the ground. E é o remanescente que deposita como semente no solo. It is the remnant É o remanescente that represent God's purposes. que representa os propósitos de Deus. It is the remnant that have the attention of heaven. É o remanescente que tem toda a atenção do céu. We learn this from God in His dealings with Sodom and Gomorrah. Nós aprendemos isso com Deus quando Ele lidou com Sodoma e Gomorra. He said there was a sound that came to heaven from Sodom. Ele disse que havia um som que foi para o céu vindo de Sodoma e Gomorra. It was a terrible sound. E era um som horrível. It was not the sound of the purpose of the land. Não era o som que ecoava com o propósito da terra. So God said, I'm going to go down there and take care of Sodom. Então Deus disse, eu vou descer até Sodoma e vou lidar com ela. Here's what He said. Mas veja o que Ele falou. God said, Deus disse, I am not going to do anything about Sodom without first talking to Abraham. eu não vou fazer nada, Deus falou, com Sodoma e Gomorra, antes de falar com Abraão. Why? Por quê? You're God. Tu és Deus. You can do whatever you want. Pode fazer o que quiser. But God said this. Mas Deus disse o seguinte, I'm going to talk to Abraham first primeiro eu vou falar com Abraão, because he's the father of nations. porque ele é o pai de nações. He represents me in the earth. Ele me representa na terra. And when God spoke to Abraham, E quando Deus falou com Abraão, a sound came out of Abraham um som veio de Abraão about the remnant. a respeito dos remanescentes. If there are 50 righteous, would Mas you se- spare the cities? Mas se houver 50 justos, o Senhor salvará a cidade? Just 50. Somente 50? God said yes. Deus falou sim. For 50? Por 50? Why? Por quê? A remnant. Remanescente. A remnant. Remanescente. A remnant. Remanescente. And Abraham kept speaking to God until he said, well, will you spare it for 10? Abraão foi negociando com Deus e falou, o Senhor salvaria por 10? But you see, there was no remnant in Sodom. Mas sabe, não existia um remanescente em Sodoma. So God purified the land. Então Deus teve que purificar a And terra. today, that land E hoje aquela terra, is in Israel. ela está lá em Israel. And it is a source of billions of reais. E ela serve como fonte de bilhões de reais. It had a purpose. Tinha um propósito na And terra. today its purpose is being released in Israel. Hoje o seu propósito está sendo liberado para Israel. I'm overly simplifying the story. Eu estou resumindo a história. But the point I'm making is this. Mas o ponto que eu quero que você entenda é o seguinte. God looks at Brazil, he sees the remnant. Quando Deus olha para o Brasil, Ele busca o seu remanescente. And he is responding to this nation on the basis of the remnant. E Ele responde a essa nação na base que há de remanescentes.
There's a lot of sounds in Brazil. Há muitos sons no Brasil God doesn't hear them. que Deus não ouve. He ignores them. Ele ignora. Because he doesn't determine what he will do in a nation by any other sound but the sound of the remnant. Porque ele não decide o que ele vai fazer em qualquer nação, por qualquer outro som, a não ser o som ecoado pelo remanescente. And God is going to send Brazilians E Deus vai enviar brasileiros into other nations. em outras nações. He's going to have a remnant. Ele vai ter o seu He's remanescente. created a remnant. Ele já gerou um He's going to remanescente. send a remnant. Ele vai enviar o seu And when remanescente. Brazilians step into nation E quando brasileiros pisarem nas nações and release a sound, e liberarem o som, it's the sound of the nations of Africa. que vai virar como o som também das nações da África, It's the sound of the nations of Europe. que contém o som das nações da Europa, It's the sound of the nations of que Asia. contém o som das nações da Ásia. And when Brazilians come to those nations, E quando brasileiros tocarem naquelas nações, the land will awaken a terra vai despertar, because it recognizes the porque sound. Deus reconhecerá e a terra reconhecerá esse som. Now, in my nation, the United States of America, Na minha nação, lá nos Estados Unidos da América, all the time, people call me and say, hey, we need worship leaders. sempre no Brasil, lá nos Estados Unidos, as pessoas me ligam e falam: olha, a gente está precisando de um adorador. Just there's not enough worship leaders. Não há adoradores suficientes lá. I come to Brazil, Daí eu chego no Brasil, every church toda igreja que eu vou has a worship team, tem um grupo de adoração. or two, Ou 2, or three, ou or 3, four. ou 4. It's a nation filled with people who have a sound in their bellies. É uma nação que está repleta com pessoas que contêm som no seu ventre. They want to release this sound. E elas querem liberar este som. Now let me just stop for a moment E vamos parar um pouquinho aqui. and say that it's great to listen to the sound that comes from Australia. E vamos dizer aqui que é maravilhoso ouvir as adorações, os grupos da Austrália. And it's good to listen to the sound that comes from the United E é States. gostoso também ouvir as músicas que vêm dos Estados But Unidos. Brazil is coming into a season of maturity. Mas o Brasil está entrando nessa estação de maturidade. And the sound that needs to be released in Brazil E o som que precisa ser liberado no Brasil is a Brazilian sound. é um som brasileiro. You're maturing. Vocês estão amadurecendo. Here's what's happening. Veja o que está acontecendo. Your intercession A sua intercessão and your worship e a sua adoração are blending together estão se misturando till you cannot tell the difference até que between você the não two. vai conseguir separá-las. You see, when you worship, as you did this morning, Quando você adora como você estava fazendo esta manhã, I hear the sound of nations. eu ouço o som das nações. It's not just a sound that stirs you. Não é um som que vai apenas te It servir. doesn't just reach Teresópolis. Ele não vem para atingir a cidade de It Teresópolis. doesn't just have a response from Brazil. Ele não vem apenas para ter uma resposta do Brasil. When you worship as you did today, Quando você adora como você fez hoje, with passion, com paixão, with passion. com paixão. You see, I hear a sound of nations. Sabe, eu ouço um som de nações. Nations. Nações. Nations. Nações. You speak into the heavenlies E você está falando aos céus. and seed the heavens Você está semeando for a harvest of souls, você está semeando os céus para uma colheita for de a almas, harvest of nations. para uma colheita de nações, Because there's life in that sound. There's life in that sound. porque há vida nesse som, There's hope in that há sound. esperança nesse som. And the creation is awakened by the sound of purpose. E a criação então ela é despertada pelo som do propósito. You see, I am looking at the most powerful people in Brazil. Sabe o que acontece? Eu estou aqui observando e olhando o povo mais poderoso do Brasil. Because when God looks at this nation, Porque quando Deus observa esta nação, He sees a remnant. Ele vê um remanescente.
And I am hearing the most powerful sound in E Brazil. eu tenho ouvido, escutado o som mais poderoso no Brasil. Because when God listens to Brazil, Porque quando Deus escuta o Brasil, He does not hear carnival. Ele não escuta o carnaval. He hears worship. Ele escuta adoração. But your worship is pregnant. Porque a sua adoração, ela está intercession. grávida da intercessão. When you release your E worship, quando você libera a sua adoração, it is the sound that pleads with God. é um som que agrada a Deus. Spare the nation. Spare the nation. E ela salva as nações. Oh, God, don't listen to the sounds that you hear in Muslim nations. Sabe, Deus não está ouvindo o som que é ecoado nas nações muçulmanas. I've been there. Eu já fui lá. And there's a Muslim announcing loudly over the speakers that it's the time for prayer. E eles anunciam nos alto-falantes várias vezes por dia: chegou a hora da oração. It's a horrible sound. É horrível esse som. It's a horrible sound É um som horrível. of the worship of false gods. A adoração a deuses falsos. It's an altar of Baal. É um altar a Baal. And I can hardly stand E é difícil de sustentar ouvindo the aquilo. sound of Muslim worship. O som daquela adoração muçulmana. And I want someone to turn down the volume. E não adianta pedir para alguém abaixar o volume. Someone to put something in my ears so I can't hear it Alguém, por anymore. favor, coloca um headphone para eu não ouvir isso. But when God looks at Muslim nations, Mas quando Deus olha aquelas nações muçulmanas, He doesn't hear that sound. Ele não para escutar aquele som. He hears the sound of the remnant. Ele ouve o som do remanescente. He hears the sound that Brazilians are releasing in worship. Ele ouve o som que brasileiros estão liberando na sua adoração. God says, E Deus diz: I'll spare that nation eu vou salvar essa and nação. I'll send a remnant. E eu vou enviar um remanescente. I'll send a remnant. Eu vou enviar um remanescente. I'll release that sound of purpose. E eu vou liberar este som de propósito. Brazilians in Muslim nations. Vou enviar brasileiros às nações muçulmanas. Brazilians in India. Brasileiros na Índia. Brazilians in Nigeria. Brasileiros na região africana da Nigéria. Brazilians in Germany. Brasileiros na Alemanha. Brazilians in China. Brasileiros na China. Brazilians in the Philippines. Brasileiros nas Filipinas. Brazilians in Canada. Brasileiros na América do Norte e no Canadá. And when the sound of the Brazilian worship and intercession is released, E quando o som de adoração dos brasileiros então é liberado, creation groans, a criação geme, because there is a manifestation porque há of the uma inheritors. manifestação da sua herança. All of this is invested in this nation. Tudo isso foi investido nessa nação. Now, just a few years ago, Marcos and I were invited to speak at a youth conference. Alguns anos atrás, o Marcos e eu fomos convidados para participar de uma conferência de jovens. You can see why Você pode perceber por quê. I would be invited to a youth conference. Eu fui convidado para uma reunião de jovens. I took Marcos. Eu levei até o Marcos. During the worship, there was a young Brazilian worship leader. Durante a adoração, tinha lá uma adoradora brasileira, Beautiful young woman. uma menina linda. And she was singing the songs that she had written. E ela estava cantando as canções que ela havia composto. Fantastic. Lindas músicas. A Brazilian sound Com um som brasileiro, from a Brazilian woman. de uma adoradora brasileira. And the worship sound in the room E aquele som naquela sala was the worship sound from Brazil. era um som de adoração do Brasil. As we were in the front row waiting, Enquanto nós estávamos na primeira fila ali aguardando, I had an open vision. eu tive uma visão aberta. And I saw this Brazilian worship leader, E eu vi aquela brasileira, aquela adoradora, beautiful young Brazilian woman. uma menina linda. But in the vision, she looked like an iPod. E naquela visão, aquela menina linda tinha a carinha de um iPod.
Not a very nice thing to say. Não é bonito você chegar para uma menina tão linda e falar assim, você tem a carinha de iPod. Now, an iPod looks like an iPhone. O iPod parece com aquele fone pequenininho. It's not a phone, Não é um celular, but it looks like an iPhone. mas parece um celular. And on the top E em cima dele has one port, tem aquele orifício. and you put earbuds in your ear, E você insere então, você coloca o headphone and you plug in your earbuds to e that você one vem e port, conecta aquele plug no iPod. and you can hear music. E você pode ouvir músicas. It's a miracle. É um milagre. My son has 15,000 songs. O meu filho tinha um que cabe 15 mil músicas dentro dele. No one can listen to 15,000. Ninguém vai ouvir 15 mil canções, But it's filled with music. mas está repleto de músicas. And you put your earbuds in your ear, E você põe então o seu headset and you plug in, e você conecta and you can hear music. e você pode ouvir a música. And in the vision, she looked like an iPod, E naquela visão, aquela moça com aquela carinha de iPod, filled with sound, cheio de som. a carrier of sound. Ela estava carregando um som. But in the vision, instead of just one place to plug in, Só que naquela visão, ao contrário de ter apenas um lugar para inserir o she plug, had places to plug in all ela over. tinha lugares por todos os cantos para que o som fosse inserido. Not just one place, Não apenas um lugar, but all over. mas ao redor dela. And behind her in the vision, E por trás dela, na visão, all across the platform, ao redor daquela plataforma, I saw the nations. eu vi as nações. They were people, and the t-shirt they had on was the flag of their nation. As pessoas estavam atrás dela com camisetas que representavam as bandeiras das nações. And I saw Russia E eu vi a Rússia vindo, and China, a China, and I saw Mozambique eu vi Moçambique, and Canada eu vi o Canadá, and Cuba. Cuba. And each had the flag of their nation as like a t-shirt. Cada um tinha a bandeira da sua nação vestido. And every nation that was represented, E cada nação que estava ali sendo representada, the person had earbuds in their a ear, pessoa tinha um headset nos seus ouvidos, and they had a plug in their hand. mas seguravam o plug na sua mão. And they were looking for a place E estavam buscando um lugar to plug in. para se conectar. And in the vision, E naquela visão, as she was releasing Brazilian worship, enquanto ela estava ali liberando e cantando, fazendo adoração brasileira, I saw the nations, eu vi as nações. and they were attracted to her. Elas estavam sendo atraídas por ela. And one by one, I saw the nations E come. cada nação, uma por uma, eu via And France plugged in. a França vindo e se conectando. And Nigeria A plugged in. Nigéria vinha e se conectava. And Canada plugged in. O Canadá vinha e se conectava. And Cuba plugged E in. Cuba vinha e And conectava. China plugged in. A China vinha e se And conectava. one by one, I saw the nations of the earth Cada come. nação eu via elas chegando e se conectando. They're looking for the sound. Elas estavam buscando um som. I said they're looking for the Eu sound. repito, elas estavam buscando um som. And when they found the Brazilian sound, E quando descobriram aquele som brasileiro, they were awakened. eles ficaram despertos. Their faces changed. Os rostos mudaram. And it was obvious they had found what they were looking E era for. óbvio que haviam descoberto aquilo que estavam procurando. God has put a sound in this nation. Deus depositou um som nessa nação. And the nations are waiting E as nações estão esperando for Brazilians to come para que brasileiros cheguem até lá, and release that sound. liberando este som. Are you listening carefully? Vocês estão me escutando? Now some of you are young and some of you are not so young. Alguns de vocês são muito jovens, outros nem tanto. I'm sure I'm the oldest person here. Eu tenho certeza que eu sou a pessoa mais velha aqui. I'm 63. Já tenho 63. I know I'm the oldest person here. Eu sei que eu sou a pessoa mais idosa aqui. Marcos, O Marcos, it's obvious he's much older é than claro I que ele é am, muito mais velho do que eu, but actually I'm older than he.
Mas eu, na realidade, vocês não percebem, mas eu sou mais velho do que ele. much wiser, Também muito mais sábio. muito linda. Muito lindo. Lindo? Linda. I don't get Lindo, it. linda. You know, it's like obrigado, É igual obrigado. obrigada. Right? So, Então, cuidado, cuidado. cuidada. No. Portuguese. Very smart. I know I'm the oldest person here, Eu sei que eu sou a pessoa mais idosa aqui. but I'm going to tell you right now, Mas eu vou te dizer o seguinte. some people here with white hair, Existem pessoas aqui com cabelos they're not brancos too old to go to the que não nation. são tão idosos para ir às nações. Your best days Os are seus now. melhores dias começam agora. You were born for this season. Você nasceu para este tempo. There's a sound in your belly. Há um som no seu interior. But I can also tell you, Mas eu também posso lhes dizer God wants your children. que Deus quer os teus filhos. We're not going to send our losers to the nation. Nós não vamos enviar perdedores às nações. We're going to send our best to the Nós vamos nation. enviar o nosso melhor às nações. We're going to produce a generation of radical and passionate people. Nós iremos produzir uma geração de radicais, de pessoas apaixonadas. It's going to be a nation of warriors. Será uma nação de guerreiros. We're going to have blacksmith shops. Nós vamos ter casas de ferreiros. And the fire will be hot. E o fogo vai arder. And the hammer will be strong. E o martelo vai ser batido. And we will forge warriors. E nós iremos forjar os nossos And guerreiros. forge weapons. E forjar as nossas armas. And we will take nations E nós tomaremos as nações in this time of history. neste tempo da história. I've been praying for Brazil. Our people have been praying for Brazil. Nós temos orado pelo Brasil, nosso povo tem orado pelo Brasil. And when we pray for Brazil, we hear this sound. E quando nós oramos, intercedemos pelo Brasil, podemos escutar este som. When Jesus stood up, Quando Jesus levantou-se, mighty angels stood up with him. anjos poderosos se levantaram com ele. And in the vision, Jesus said to me, E naquela visão Jesus falou comigo. you would say, Você diria: Lord, send mighty angels. Senhor, envia anjos poderosos. But Jesus said, E Jesus disse: these angels have been here all this time. Esses anjos têm estado aqui todo o tempo. They've been waiting. Eles estavam aguardando. But when Jesus stood up, Mas quando Jesus levantou-se, mighty angels stood up with him. anjos poderosos levantaram-se com They stood ele. up all across the nation of Brazil, Ficaram por toda a nação brasileira, into the northeast, do Nordeste, in the Amazon region, nas regiões up amazônicas, through Colombia and Central America. até as fronteiras da Colômbia e da América They Central, stood up in the United States of America subindo pelos Estados Unidos and up into Canada. e até o Canadá. God said, what I am doing in Brazil will spread into the United States. Deus disse: aquilo que eu estou fazendo no Brasil vai vazar até os Estados Unidos. And he said the Americas will lead the way in the next E o generation. Senhor falou que as Américas vão dirigir o caminho das próximas gerações. And I have prayed for my nation E eu tenho orado pela minha nação, that it will be turned back que ela retorne to its purpose. ao seu propósito. And I have prayed for Brazil E eu tenho orado pelo that it Brasil, will be turned back to its purpose. para que o Brasil retorne ao seu And I propósito. can tell you today, E eu posso lhes dizer que God, hoje God is answering that prayer. Deus está respondendo esta oração. I'm not just talking about my prayer. I didn't mean Eu that. não estou falando da minha oração, I mean the prayers of God's people estou falando da oração do povo de Deus. are being answered. Estão sendo respondidas. God's already done some things in the United States that I prayed for 40 years. Deus já tem feito algumas coisas lá nos Estados Unidos que eu tenho orado por 40 anos.
He has changed the judges in our nation. Ele está mudando o judiciário da nossa nação. It's a miracle. Isso é um milagre. He's going to do the same in Brazil. E Ele vai fazer o mesmo no Brasil. But this is not the place where we put our trust. Este não é o lugar, no entanto, onde nós depositamos a nossa This is confiança. only an obstacle moved out of the way. Isso é apenas um obstáculo que está sendo removido do caminho. Because this economy in Brazil must turn around. Porque a economia brasileira, ela vai dar a volta por cima. Because there will be billions of reais E haverá bilhões de reais invested in missionaries. sendo investidos na missão. We need a shifting in the economy. E nós então precisamos dessa mudança, dessa transição econômica. Not because we trust in money, Não porque nós confiamos em dinheiro, but because God is going to make a provision. mas é porque Deus vai abrir o caminho para a provisão. He's going to provide for a remnant people to produce his purpose. Ele vai prover que o remanescente, o seu povo remanescente produza os seus propósitos. Listen carefully. Ouçam atentamente. There's a purpose in what God's doing. Há um propósito naquilo que Deus está fazendo. I said there's a purpose in what God's doing. Eu repito, há um propósito naquilo que Deus está fazendo. And so I conclude with this. E eu concluo da seguinte forma: What I saw in the vision, aquilo que eu tive, que eu vi na visão, what I've seen God do in Brazil in these 15 years, E aqui- from the north to the south, the east to the west. e nesses 15 anos, o que eu tenho visto o Senhor fazendo do norte ao sul, do leste ao oeste, I charge you today eu os comando hoje, with an apostolic charge. com um comando apostólico. You cannot live the same. Vocês não vão mais poder viver da mesma forma. You cannot pray the same. Vocês não vão mais orar da mesma forma. You cannot worship the same. Vocês não vão mais adorar da mesma forma. You cannot give the same. Você não vai mais poder ofertar da mesma forma. Because this is a new day in Brazil. Porque é chegado um novo dia no Brasil. It's not coming later, it's now. Ele não vai vir, não virá depois, ele já chegou. It's not the celebration of something in the past. Não é a celebração de algo do passado. It's now. É algo que é novo agora. When you play billiards, Quando você joga bilhar, sinuca, listen carefully, I'm finishing. preste atenção aqui agora, eu estou terminando. When you play billiards, Quando você joga sinuca, you have an expression. você tem uma expressão. Quando se joga sinuca, existe uma expressão The bola de vez. que é chamado a bola da vez, Correcto? certo? Vocês que jogavam isso. Brazil is the bola de vez. Eu quero dizer que o Brasil é a bola da vez. Let me pray for you. I just want to pray for them. Eu quero orar por vocês. Stand together. Levantem-se, por favor. Father, I pray for these people. Pai, eu oro por este povo. They have heard your words. Eles ouviram as suas palavras. I did not write these words, Eu não escrevi essas palavras. but I communicated these words. Eu apenas comuniquei-as. Holy Spirit, seal this message, Sela esta mensagem, Espírito Santo, that it will stay on their minds, para que ela seja selada na mente do seu it will povo, burn in their hearts, que possa arder nos seus corações it will change their behavior, e que possa transformar e mudar os seus comportamentos, that they may prioritize, that they may have priorities para que coloquem as suas prioridades, that are the same priorities as God. que sejam as mesmas prioridades de Deus. I pray for this ministry right here Eu oro por esse ministério local aqui and for its leaders. e pelos seus líderes. For God said, out of this house I will touch nations. Porque Deus declara: dessa casa eu tocarei as nações. The Lord says, begin to prepare those leaders. O Senhor diz: comecem a preparar os seus líderes. And the Lord said, if you focus on nations, E o Senhor declara: se vocês focalizarem nas nações, some people will say algumas pessoas dirão, that the local ministry will be diminished. vão dizer: ah, mas o ministério local vai diminuir. And the Lord says, no. Mas o Senhor diz: não. Because if you focus on nations, Porque quanto mais você focar
nas nações, the local ministry will be o ministério blessed. local será mais abençoado. So raise up Jeremiah's to nations Então from this levantem place. Jeremias às nações. We declare in Jesus' name. Nós declaramos isso no nome de Jesus. Do you receive this message? Vocês recebem essa mensagem? Amém. Continua com suas mãos levantadas. Pastor Bruno, vem aqui. O Senhor está trazendo um alinhamento na tua vida. Você crê nisso? Amém? Continua orando. Há um derramar de Deus. Oh, foi o Senhor que plantou vocês aqui nessa região. Há um som saindo da montanha. Que sua esposa está aí? Eu não sei se você entendeu o que está sendo profetizado. Há uma conexão com as nações que está sendo alargada nessa manhã aqui com a tua vida. Há um propósito de Deus com a tua vida. Você que faz parte de uma família de origem portuguesa, vem aqui na frente, perto aqui. Nós queremos orar com você. Você que tem raiz portuguesa, vem aqui na minha frente, onde eu estou. Isso. Você que tem uma raiz africana, cadê você? Vem aqui desse lado. Você que tem uma linhagem africana no teu sangue. Isso, vem aqui. Os portugueses do lado de lá, ó. Os portugueses do lado de lá. Aqui quem tem raiz africana. Tem os dois, fica no meio. Amém. Em nome de Jesus. Você que vem e tem uma linhagem asiática, cadê? Foram muitas vezes que Deus usou o dom para falar dessas regiões da nação, do mundo. Sabe por quê? Igreja, levanta a tua mão. Entende esse alinhamento? Há um sangue de nações que corre nas suas veias. Há um sangue das nações que corre nas suas veias. Você não entendeu isso? O Espírito está trazendo você. Oh, Rabajadaramas. Ei, Chacaladaramass. Quando eu estava entrando nesse bairro, é a primeira vez que eu venho aqui, o Senhor falou comigo, assim como Jerusalém está plantada no lugar, e há montes por todos os lados. Eu falei com o pastor Marcos, nós estamos entrando no lugar que há montes por todos os lados. Mas há uma diferença, todos os montes ao redor de vocês estão repletos de famílias, de vidas. Ora, Baixadaramas. E o Senhor começou a me dar uma visão aberta sobre essa região. Eu começava a ver esse teto aqui, e o Senhor começou a me mostrar as bandeiras das nações. Oh, e o pastor de vocês agora no meu ouvido há pouco, ele falou comigo, olha, muita coisa Deus está confirmando nessa manhã sobre nós. Sabe por quê? Chegou um tempo onde a conexão do abismo que clama sobre outro abismo está sendo ativado na vida de vocês. Oh, essa semana vocês cederam esse lugar para uma unção e uma liberação profética. Deus está alinhando vocês com as nações. Deus está alinhando o chamado e o propósito dessa região com as nações. Oh! E há uma aceleração vindo do reino. Há uma aceleração. Por isso não espere por nós. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Por isso clama a Ele, levanta a tua mão e fala para Ele, papai, alinha a minha família com teus propósitos. Papai, alinha a minha vida com teus propósitos. Papai, alinha o meu casamento com seus propósitos. Sabe por quê? Você faz parte de um povo que não vai ter um dia do coração aquecido. O seu coração vai pegar fogo a todo dia. Não dá mais tempo de um dia de coração aquecido. Agora é todo dia. Sabe o que está acontecendo com você? Essa paixão penetrou no teu interior, e os seus olhos, eles vão liberar chamas de fogo aonde você for. Os teus olhos vão liberar chamas de fogo aonde você for.
Oh, você talvez entre aqui e clama: Deus, eu estou precisando de um renovo. Não, você não entendeu. Já está em você. O que precisa acontecer então, pastor? Precisa sair de dentro de você. Já está em você. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Há segredo sendo liberado essa manhã, que vai mudar o teu destino, que vai mudar a tua posição. E quando fala de posição, que posição aponta para uma autoridade. Quando Deus move uma pessoa de posição, é que Ele está trazendo uma nova autoridade. Por isso agora entenda isso: do teu interior vão fluir rios de água viva. Coisas grandes e ocultas estão sendo liberadas sobre a tua vida. A tua forma de pensar vai mudar. A tua forma de orar vai mudar. A tua forma de adorar vai mudar. Porque Deus está mudando o Brasil. E se Ele está mudando o Brasil, Ele está mudando você. Você não entendeu? Eu vou falar a última vez. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes. Clama a mim, anunciar-te-ei coisas ocultas. Porque o que você vem esperando não está no nível da razão. O que você vem clamando não está no nível do homem, está no nível do Espírito. Há uma intercessão antiga, há uma oração antiga. A terra está se movendo por causa desse tempo de oração. Ora baixada aramás. Oh, é por isso que Deus te trouxe para aqui, restaurar um altar de intercessão e adoração que tinha se perdido. Era baixada aramás. Isso. Você não fala, né? Você não fala. Você clama, né? Pois é isso que está vindo. Está vindo um sopro novo, um vento novo, uma atmosfera nova. Uma atmosfera nova. Isso, mais. Eles estão grávidos. Eles estão grávidos de um propósito. Clama a mim, clama a mim, clama a mim, clama a mim, clama a mim. Ele está dizendo: clama a mim. Ele está querendo revelar, mas Ele só revela aquele que clama. Aquele que pede, recebe. O que procura, acha. O que busca, encontra. É um tesouro que precisa ser procurado. É um tesouro que precisa ser achado. Pare todas as coisas. Pare todas as coisas. A Bíblia diz que um homem, quando soube que havia um tesouro, ele vendeu tudo e comprou uma propriedade. Não por causa da propriedade, mas por causa do segredo que havia no meio da propriedade. Oh, Jabachadarama. Santo, 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 santo Jesus. Santo, 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 santo. Libera esse som a Ele, irmão. Santo, santo, santo. Tu és santo, santo. Espírito Santo. Tu és santo, santo. Tu és santo, 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 santo. Pai. Tu és poderoso, és majestoso. Remalabia ramassou. Pai, nós te amamos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que o nosso som alcance as nações, ó Pai. Leva a nossa voz, Espírito. Leva a nossa voz, Espírito. Leva a nossa voz, Espírito.
cremos, Jesus. Nós cremos, Jesus. Pode nos usar, Espírito Santo. Você pode levantar sua mão e dizer: Jesus, pode me usar, Senhor. Começa a dizer isso para Ele. Diga para Ele: pode me usar. Diga: pode me usar, Espírito. Usa o som que há em mim, ó Pai. Usa o som que há em mim, Jesus. Use o som que há em mim, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, no Teu propósito para a nossa nação, Jesus. Somos tão pequenos aqui, Pai, mas nos use, Senhor. Somos tão pequenos, mas nos use, Pai. O Senhor pode nos usar, ó Pai, porque mesmo pequenos o Senhor faz algo grande. Mesmo da nossa pequenez o Senhor faz algo grande. O Teu Espírito engrandece os nossos atos. Mesmo, Senhor Deus, diante de algo tão pequeno, Deus, o Senhor pode manifestar a Tua grandeza. E nós queremos, Senhor Deus, Te adorar hoje, Jesus. E que através da nossa adoração, algo no mundo espiritual seja liberado às nações agora. Se você ama as nações, abra sua boca e comece a glorificar. Meu irmão, através da tua adoração, Deus vai mover algo para as nações. Adore a Ele, porque é Ele que move o mundo espiritual. E através da tua adoração, você toca o coração de Deus e Ele libera ordens. Então abra sua boca com ousadia, meu irmão. Cheira lá, me arramassou, me cantará, me arramassou. Santo, 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 santo. Deus glorioso, poderoso, maravilhoso. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, 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 Rei dos reis. Tu és santo, 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 santo, santo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, Tu és santo. Cheira lá, me aramassou. Cheira lá, me aramassou. Soberano Deus, soberano. Tu és soberano, 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 soberano és, soberano, maravilhoso, poderoso, poderoso, soberano, 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 soberano.
és Jesus. Orielabia ramassobe calabia. Soberano és, tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, lindo, Senhor. Tu és lindo, 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 lindo. Tu és lindo, 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 Jesus. Tu és lindo, 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 lindo. Tu és lindo, Senhor. Tu és, tu és, tu és, Jesus. Tu és, tu és, tu és, tu és, tu és, Senhor. Tu és, tu és, tu és, cheio. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Oh, Espírito Santo, nós vamos terminar, irmãos, cantando esse cântico. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Diga novamente: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Se ama esse Deus, dê uma salva de palmas, exalte, glorifique. Santo, 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 santo Deus.